Deixa eu falar de um assunto bem importante agora. Janeiro Branco. Você já ouviu falar do Janeiro Branco? É uma campanha relativamente nova aí e a gente vai abordar ela hoje no nosso programa, porque ela merece bastante atenção. Quero receber a Priscila Junqueira. Tudo bom, Pri? Tudo Seja bom. muito bem-vinda. Obrigada, prazer Tati. tê-la aqui Prazer estar aqui com vocês Obrigada também. pela gentileza da presença. A campanha, gente, ela objetiva mobilizar a sociedade em favor da saúde mental, mudando a compreensão cercada de tabus sobre a saúde mental e promovendo mais possibilidades de saúde mental a todos os indivíduos e a sociedade como um todo. A gente tem o Outubro Rosa, a gente tem o Novembro Azul, que já está super propagado, né? Isso. Campanhas intensas acontecem e que bom que agora a gente tem mais essa iniciativa do Janeiro Branco para, de fato, trazer em discussão um assunto tão importante. A gente fecha o mês de janeiro falando sobre essa questão da saúde mental. Exatamente, Tati. Estava te ouvindo aqui, né? Ouvindo a receita e o quanto as pessoas valorizam, né, a saúde orgânica, todo o cuidado com a alimentação, com a atividade física e a saúde mental, ela faz parte da nossa saúde global, né? E essa importância tem que ser mantida, né? E eu acredito que esse mês justamente vem para que essa prevenção continue aí ao longo do ano. Você sabe que ontem, indiretamente, nós acabamos abordando, né, o tema dessa campanha. Nós recebemos um cardiologista aqui no nosso programa e nós falamos sobre doenças, né, que atingem o coração, as dores no peito. E ele falou que esse alto nível de estresse, de ansiedade, né, pessoas que não conseguem, às vezes, resolver problemas ou virar páginas, né, e ficam remoendo coisas, que isso afeta também a saúde do coração. Por isso eu acho oportuno a gente hoje, logo depois desse bate-papo que a gente teve com o cardiologista, receber uma psicóloga para a gente falar um pouquinho mais, aprofundar o assunto dessa questão de saúde mental. A gente tem um quadro fixo aqui de artesanato, onde a gente, inclusive, levanta essa bandeira, a arte como terapia, como higiene mental. E tantas outras atividades, né, doutora? Muito. Uma meditação, uma atividade yoga, física, cuidar da espiritualidade, né? Ir numa psicoterapia, ter, de repente, aí um psiquiatra que possa também auxiliar, caso precise de uma medicação. Então, cuidar de uma maneira holística do ser humano, né? Que as pessoas, às vezes, fragmentam muito e esquecem de olhar o todo. A gente tem aí um material que a gente quer compartilhar com o nosso público. Sim. Eu queria que você prestasse muita atenção agora nesses tópicos que a gente vai abordar e, de fato, que você se propõe essa reflexão. Como é que está aí a sua saúde mental? Você tem cuidado da sua saúde mental, da sua saúde espiritual? Pense nisso hoje, aproveite, né, esse último dia do mês de janeiro para a gente abordar a campanha Janeiro Branco. E pense sobre a sua saúde mental. Os fatores que prejudicam, né, a saúde mental no ambiente de trabalho, a competitividade, a ansiedade, a dificuldade para se adaptar às mudanças. No trabalho é bem complicado porque às vezes as pessoas sentem uma dificuldade enorme, né, doutora? Essa questão mesmo de viver em sociedade, no trabalho e fora do trabalho, né? Você respeitar o grupo, o outro, uma hierarquia. Sem dúvida. Né? E aí, como vocês tão bem colocaram, a competitividade agindo aí, isso vai gerar uma ansiedade, né? Uma pressão muito grande, porque já existe uma pressão, de repente, daquele ser humano que está ali, né? Se ele já tem uma personalidade que é mais exigente consigo mesmo, se ele já tem isso como característica e ele chega num ambiente onde essa pressão pode ser aumentada, tudo vai potencializar algo que já está dentro dele ali. Então, a importância que eu sempre digo da pessoa se conhecer, né? Porque a gente se conhecendo, a chance da gente sofrer menos é maior. E essa avaliação é importante da gente fazer aquele... É o autoconhecimento mesmo, né? Porque às vezes é fácil a gente identificar no outro, né? O outro é assim, o outro faz isso, o outro não faz aquilo. Quando a gente aponta o dedo, eu faço isso, eu não faço isso, eu poderia ter feito dessa forma. E a gente tem agora outros pontos que a gente gostaria de abordar com vocês, que são sinais. Preste atenção se você tem esses sinais aí. Questão do comportamento no seu dia a dia. Olha só que interessante. Então, a gente vai pontuar os sinais de transtornos mentais derivados do ambiente de trabalho. Então, a insatisfação de ir ao trabalho, se você já aí não tem vontade, né, de fazer aquela atividade que você está se propondo, a falta de vontade ao acordar, o sono irregular, a perda de memória.
essa questão dos lapsos de memória, ela está diretamente ligada, né, ao estresse, a níveis extremos de ansiedade. Até uma possível depressão, né, um dos sinais também que a gente observa, né, a cognição começa a ficar comprometida. Então, já é um sinal mesmo, né? E eu sempre digo para os pacientes que, assim, ou na universidade, né, que eu dou aula, não é você estar com aquela preguicinha, que a cama está gostosa e você não quer ir, né, para o trabalho naquele dia, gostaria de não ir, ou está um dia de sol, você quer aproveitar um clube ou ficar em casa. Não é isso, né? Vai além, né? Vai além essa repetição dessa insatisfação. Né? Não é simplesmente um dia ou outro. Isso acompanha aí, vamos pensar, de no mínimo 2 semanas a 3 meses, esses sintomas se repetindo. Né? E aí a gente pensa em quadros aí depressivos, de moderados a graves. A gente tem até algumas estatísticas, alguns números que eu queria também dividir com vocês em relação a isso. A impressão que a gente tem é que é cada vez mais comum pessoas, né, com esses níveis de estresse elevados, desenvolvendo a depressão, e não é frescura, gente, é uma doença séria, a gente já abordou várias vezes. Olha só, então, esses dados que a gente compartilha com vocês agora. Nós temos aí as telas, a incidência na saúde mental, né, a gente tem aí na população mundial, de 7 milhões, a depressão tem aí 4% da população, os distúrbios do pânico, que já foi tema de entrevistas aqui várias vezes no nosso programa, os diversos tipos de distúrbios mentais, inclusive aí a síndrome do pânico, 3% da população. 3% da população é muita gente. Muita né? gente. 3% de 7 bilhões, gente, infelizmente, é muita gente. Dados aí alarmantes. Né? E as crises de pânico, elas vêm das crises de ansiedade. Né? Então, é um dos tipos aí das crises de ansiedade. Então, existe mesmo, a gente estava falando anteriormente, né, dessa pressão do trabalho, então ela pode, de repente, desenvolver aí uma depressão, onde vai ter uma insatisfação generalizada com o seu trabalho, com a sua vida, mas situações aí de crises de ansiedade, crise de pânico, que de repente ela não vai nem conseguir sair de casa para ir trabalhar. Limita, bloqueia. Limita, sem dúvida. A doença, o problema, às vezes chega num estágio que de fato limita a pessoa, bloqueia a pessoa. É paralisante, né? Essa é a palavra que eles mais utilizam. Né? Eu realmente me senti paralisado, eu não consigo mais exercer aquela atividade que eu exercia. Né? Existia um desprazer e agora existe uma paralisação de não conseguir mesmo fazer. Isso é muito ruim, porque trabalha além do campo profissional, mas também em casa, né? Na própria convivência com o marido, ou o marido com a esposa, com os filhos, com os amigos. Atrapalha como um todo, né? Infelizmente. Então, a importância de realmente, né, vocês darem aí essa oportunidade de se falar sobre isso para as pessoas se cuidarem cada vez mais, né? Não é só o profissional da área da saúde que pode identificar, de repente um amigo está aqui nos ouvindo, né? Chega em casa, converse, né, com seu parceiro, sua parceira, um filho, né? A gente tem casos de depressão infantil em adolescentes também. Então, ficar alerta aí para esses sinais. Vamos reforçar esses sinais, doutora? Sim. Às vezes a gente tem ali aqueles dois extremos, né? Ou uma pessoa extremamente irritada, agitada, ou o oposto, aquela pessoa extremamente tímida, quieta, silenciosa, que só gosta de ficar no quarto, sozinha. São sinais de alerta, né? Vale a pena... Isso, vale a pena investigar, né? Agora, a gente tem que tomar um cuidado também, porque a irritabilidade, ela pode ser um sintoma da depressão também. Né? Então, assim, e eles se misturam muito, os sintomas depressivos e ansiosos, eles se misturam muito. Né? É comum você perceber que a pessoa pode estar passando aí por situações aonde levou tanto a sintomas depressivos quanto ansiosos. Então, essa importância aí de se fazer bem esse diagnóstico. A depressão, ela tem uma insatisfação generalizada, né? Não só com o trabalho, como com a vida no todo. A questão do isolamento que você colocou é bastante comum. A ansiedade, ela já vai ter aí uma atividade maior, ela não consegue, de repente, focar no seu trabalho. Então, aquela pessoa que ela já tem, de repente, um perfil onde ela é
bem ativa, faz várias coisas ao mesmo tempo, mas aí ela não consegue mais fazer aquilo porque a agitação está muito maior do que uma simples variedade aí de atividades. Hoje recebemos, eu me lembro no ano passado, um psiquiatra e ele revelou uma pesquisa e eu fiquei muito assustada, doutora. O Brasil, ele ocupava o primeiro lugar no ranking de pessoas, né, de pessoas estressadas, agitadas ao extremo. Sim. Isso é muito preocupante. Muito, né? Preocupante. A gente tem diversos países no mundo, no globo, no nosso planeta, e o Brasil ocupar o primeiro lugar nesse ranking. Precisamos cuidar mais dessa população, né? A gente precisa falar mais e debater mais sobre saúde mental. A gente tem aí, inclusive, mais alguns dados para dividir com vocês. E, minha amiga, se propõe a fazer essa autoavaliação, né? E não tenha vergonha de pedir ajuda se você achar que isso realmente é necessário. Porque você pode aí evitar um quadro de depressão. E como todas as doenças, os problemas, quanto mais cedo a gente consegue cuidar, tratar, diagnosticar, melhores são os resultados, sem né? Dúvida, e menor o sofrimento. Menor o sofrimento. A incidência na saúde mental aí da população mundial, os distúrbios de ansiedade generalizado afetam 3% da população. O transtorno bipolar também é muito comum, né, doutora? Sim. A gente vê, Tati, é só 1%, mas 1% de 7 bilhões... É bastante, né? Associado aí tanto sintomas... mais depressivos, como a gente falou, de um isolamento, como em crises aí do outro polo, né, da ansiedade, da mania, a pessoa de repente chega à compulsão por compras, né, são características aí do transtorno bipolar. Vamos falar um pouquinho, doutora, essa diferença, o transtorno bipolar e a esquizofrenia, se a gente pudesse pontuar um pouquinho as características de cada um desses quadros aí. Tá. A esquizofrenia, ela é considerada um transtorno psicótico, né? Ela é diferente da depressão. A gente pode ter pacientes com esquizofrenia, então vamos pensar, ele teve o famoso surto, né? Falar numa linguagem legal para todo mundo que está em casa também poder entender, né? De repente saiu quebrando um monte de coisa, ou aí depois desse episódio ele foi para um isolamento e não quis mais falar com ninguém. Ele vem acompanhado muitas vezes de episódios de agressão. São crises agressivas esse paciente, essa pessoa vai ter. Isso. E é comum, desde de repente episódios na adolescência. Geralmente acompanhado de violência. Sim. Geralmente violência, né? Nós temos pessoas esquizofrênicas que são mais isoladas, não têm um contato muito legal com a realidade, vivem mais no mundo da fantasia, então eles ficam mais reclusos, como nós falamos, né? Mas isso vai além de uma pessoa tímida, de uma pessoa introvertida, né? Ele realmente, esse contato com a sociedade, ele fica comprometido. Né? E já na questão da depressão, não. E o transtorno bipolar, doutora? Então, o transtorno bipolar, ele vai aí, ele não perde esse contato com a realidade, como na esquizofrenia, ele perde, né? Ele sabe muito bem ali o que ele está, quem ele é, ele está consciente, né? Não que o esquizofrênico não esteja, né? Mas ele tem esses episódios onde ele perde, ele faz uma ruptura com a realidade mesmo, ele perde o contato, como a gente diz, com a realidade. Hoje a gente vê muitas brincadeiras do bipolar, né? Aquela pessoa é bipolar, porque um dia tá sorrindo, dia tá de um jeito, outro dia tá de outro. Não é? Exatamente, né? Mas vale essa discussão, né? E vale essa discussão e vale sim fazer uma avaliação, porque a gente pode estar diante sim de um transtorno e essa pessoa está em sofrimento, todo mundo que convive com ela está em sofrimento, né, para a gente fazer esse diagnóstico diferencial. Porque se faz um diagnóstico diferencial e adequado, Tati, a chance da melhora é muito maior e mais rápida do que se você não fizer esse diagnóstico. Com certeza. Né? Então, é o primeiro passo para que a pessoa consiga aí voltar a ter uma qualidade na sua saúde mental. Eu acho que é fundamental a gente mudar a forma de olhar as coisas, né? A gente tem a tela aí para a gente finalizar a nossa entrevista de como, de fato, a população, as pessoas olham a depressão, o transtorno bipolar, geralmente, né, vê como uma fraqueza, é uma vontade de chamar atenção, é uma frescura,
né? Às vezes com crianças e adolescentes acontece muito isso. Não, só está querendo chamar atenção, né, doutora? Sim, ou essa sim. questão de frescura, né? Ah, não, a pessoa não tem depressão, a pessoa tem frescura. Exato. E não é bem assim, é uma doença séria, o transtorno de pânico, né? A pessoa que tem o transtorno Sofre bipolar. muito, é uma muito. doença, é um problema. Sim, é um problema, né? Não só para aquela pessoa que está passando, mas para todos, né? E a importância disso, assim, esse mês mesmo, o meu cuidado, além do trabalho em clínica, né, foi estar fazendo vídeos para o meu canal no YouTube para que a gente pudesse falar melhor desses transtornos, né? E já tendo resultado no sentido das pessoas já se colocarem, já mandarem mensagem. Posso aproveitar e pedir, então, esses contatos, doutora? Claro, claro, se me permite, claro. né? Porque talvez as pessoas que estão nos acompanhando queiram se aprofundar nesses assuntos, Sim, esteja passando por essa sim. situação na sua família, com um amigo próximo. Claro, claro. Né? Então, provavelmente ali nesses vídeos a gente vai ter informações. Isso. Nós vamos com certeza voltar a falar sobre isso no programa, mas quem precisar, né, ainda de mais dados, como é que as pessoas conseguem ter acesso? É no YouTube o canal, No doutora? YouTube, Priscila Junqueira, e as minhas redes sociais também, sempre com o meu nome, Priscila Junqueira, tanto o Instagram quanto... Tá no vídeo, tem tá um telefone. aparecendo isso, tem um telefone e que o pode contato do entrar Instagram. em contato pelo WhatsApp, e aí tem o Instagram e tem o canal do YouTube também, que aí tem esses vídeos que a gente produziu pro Janeiro Branco. Priscila Junqueira. Isso. Contato, então, divulgado Isso aí. para vocês. Para a gente finalizar o bate-papo, doutora, se você pudesse aí compartilhar com o nosso público no tratamento desses transtornos, desse problema, né, para você que de fato precisa aí, né, se restabelecer consigo mesma, o acompanhamento de um profissional é extremamente importante. E além disso, o que também é importante as pessoas fazerem para conseguirem manter a saúde mental? A sua saúde mental, né? Fundamental, acho que no acompanhamento terapêutico, a gente consegue esse autoconhecimento, né, e ir em busca cada vez mais desse autoconhecimento, daquilo que realmente nos traz satisfação, né, porque aí nós vamos conseguir ter um trabalho melhor, relações pessoais melhores, né, nos cuidar e cuidar de quem está à nossa volta também. Tudo flui melhor, Tudo né? flui melhor. Muito obrigada. Imagina, obrigada a você, obrigada pela oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. E aí nas redes sociais e o canal no YouTube, então, Priscila Junqueira, vocês podem ter acesso a outros vídeos feitos carinhosamente aí pela doutora Priscila, falando sobre esse assunto, saúde mental, depressão e tantos transtornos que infelizmente hoje atingem a nossa população. Uma dica muito boa, minha amiga, arte-terapia, hein? Aquele tempo que é só nosso e os trabalhos manuais trazem inúmeros benefícios. Um deles é essa limpeza mental. No próximo bloco, a gente tem uma dica linda com a Rose Rodrigues. Continue conosco. Passo a passo de artesanato, tá chegando por aí.